Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Vamos adiante, né? Então vamos embora, ser direto e breve. O pessoal tá reclamando que eu tô falando demais, então vamos tentar ser um pouco mais objetivo. Embora agradar todo mundo é impossível, né? Mas gente, aqui ó, tem uma parada aí que é o CRISPR, né? Quem já ouviu falar no CRISPR? O CRISPR é uma tecnologia, digamos assim, de tu poder alterar o DNA, tu mexer no DNA. Com isso tu faz a programação de um ser humano, né? Tu já define no DNA como vai ser esse ser humano no futuro. Isso está acontecendo na China, isso já aconteceu na China, aliás. Então tem esse carinha aqui, que ele é um cientista, geneticista, né, chinês. E daí o que acontece? Esse cara, ele fez esse negócio de alterar o DNA, então ele consegue tirar um pedacinho indesejado do DNA, que aquele pedacinho poderia sugerir uma doença futura ou alguma coisa assim, e trocar por um outro pedaço, digamos assim, mais saudável do DNA. Com isso tu poderia, né, mexendo no DNA, tu pode determinar a altura, né, a cor do olho e diversas coisas assim, a cor do cabelo, fazer eles mais inteligentes e tal, né? Então, dizem que esse cara sumiu, esse cientista aí, que daí desde de dezembro, eu nem fui mais atrás porque o foco nem é esse, mas tá bom, tem treta, tá bom contar dessa história, né? E dizem também que a maioria dos cientistas lá da China ficaram contra esse cara aí, né? E que ele teria falsificado algumas assinaturas lá para poder fazer esse experimento que ele fez. Enfim, esses são os detalhes, né? O que eu quero falar aqui a respeito disso é um outro foco, que é o seguinte. O governo chinês apoia isso, ok? E tanto eles apoiam que eles vão financiar esse projeto para os chineses que quiserem ter filhos através deste processo, né? Alegando, olha só, né? Na mente dominadora deles, que não são nada bobos, né? O argumento é inteligente. Eles estão alegando que com isso eles vão economizar muito dinheiro, porque como essas crianças eles já vão ter o DNA alterado para não ter doenças futuras, eles serão seres saudáveis, né, e não darão prejuízo para o governo com saúde. Se tu for pensar, né, é muito interessante isso. Só que vamos analisar algumas coisas, né? Nós estamos falando da China que tem os muros da China, que tem o reconhecimento facial, que tem a ditadura, o regime ditatorial do cara lá. Então, cara, né? Nessa história que eles estão dizendo que as crianças serão mais inteligentes, dá pra acreditar nisso? Mais inteligente? Gente inteligente é gente que se rebela contra o sistema, quando sabem que estão sendo escravos. Lá na China eles pretendem escravizar, eles vão realmente fazer? Eu não sei, né, cara? Então, assim, ó, eu acho que eles estão com muito medo da maneira como o ser humano vem se desenvolvendo intelectualmente. Então, esse negócio de mexer no DNA é a mesma coisa que o Enlil pediu pro Enki fazer lá atrás, quando os seres humanos criados para ser escravos deles eram mais inteligentes e tinham um potencial intelectual maior do que o do próprio Enlil. E pô, o escravo mais esperto que eu não dá, né? Aí ele diz pro Enki, o Enki, tu vai lá e dá um jeito, e tu tira a parte de inteligência desses caras, né? E o que o Enki fez? Esses caras, nós no caso, né? A descendência que veio. O Enki, né? Ele não desativou, ele não subtraiu o DNA da parte que nos torna inteligente, ele só desativou momentaneamente. Então isso, aproveitando o link, né, esse negócio de que a gente só usa uma porcentagem do nosso cérebro e chama o resto de DNA lixo, não é que ele não está ativo. E lixo é a cabeça do cara que falou uma coisa dessas, né, que alguém ia botar um troço desse por acaso. Um potencial desse por acaso no ser humano, né? Então o que acontece? No momento oportuno, que daí os estudiosos, os sábios estão falando que é nessa transição planetária onde a humanidade vai acabar por atingir, ou atingir a completude, vamos dizer assim, das cadeias de DNA. Dos 12 elos de DNA, a gente só tem 2 ativos, os outros 10 estão inativos, então, e a gente faz o que faz com esses 2, imagina quando nós tivermos todos, o que a gente vai poder fazer.
né? Então, e aí esse é o problema, e é isso que os chineses, pelo que está parecendo, eles estão fazendo a mesma coisa que né? Essa discussão que está tendo na China agora é a mesma discussão que Enki teve com Enlil lá 6.000 anos atrás, mais ou menos, né? Ou mais. Enfim, não, mais que isso, hein? Desculpa. Mas não entrando no mérito das datas, coisa e tal, né? Só fazendo a analogia dos casos, né? Então é evidente que como a gente está se desenvolvendo a ponto dos governantes não conseguirem mais segurar a gente, eles vão querer fazer uma geração burra, nem que seja alterando o DNA. Então o governo oferece incentivos com a desculpa de que, mas por que o governo botaria dinheiro nisso aí, ajudando o cara que quer ter, o casal que quiser ter filho por esse sistema, né? Daí a alegação deles é aquela que eu acabei de dizer. Não vamos gastar, eles vão ser prefeito de saúde, não vamos gastar com um sistema de tratamento de saúde para essas pessoas, né? Vai dispensar medicamentos, vamos economizar milhões. E o argumento que nem eu falei é bom. Mas enfim, não rola, né? E eles vêm com esse golpe tão montadinho já, que eles já vêm com a falsa oposição. Então já vem aqueles que vêm parecendo que são contrários e parece que eles estão levantando os questionamentos, como essa mocinha que está aqui. Só que se vocês forem ver o vídeo, na verdade vocês vão ver que ela fica a verdadeira falsa oposição. Né? Para o pessoal que está vendido lá e que não consegue enxergar um pouquinho além, eles vão na onda dela rapidinho, não percebem como ela está sendo persuasiva, né? Parece que ela está dizendo que não e ela está dizendo sim. Parece que ela está dizendo, isso é grave, mas ela faz num contexto onde o cara fica louco para fazer o que ela está dizendo que não é para fazer. E assistam o vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando. Seria mais ou menos, entendo assim, gente, uma vez no programa da Harley Davidson, lá né, quando tu vai conhecer a história da Harley, a moto era meio perigosa, coisa e tal, e daí eles disseram não, que a moto era muito perigosa e as pessoas podiam se matar em cima daquela propaganda. E aquilo foi o concorrente da Harley Davidson que falando aquela máquina é perigosa, achando que com isso as pessoas iam manter distância. E foi justamente ao contrário, a galera queria emoção, então foi, né, justamente porque era perigosa, o cara dizia, não, eu piloto uma dessas, né, eu sou corajoso, né, então o tiro saiu pela culatra, né, do oponente. E aqui é uma coisa semelhante, só que pra mim é de caso pensado. Essa falsa oposição dela dizendo, olha como é que funciona. Ela chega e diz assim, porque tu vê, coitadinhos daqueles meninos que não, por alguma razão, não forem criados por esse processo. Porque os filhos que forem alterados geneticamente serão mais bonitos, serão mais inteligentes, serão mais fortes, mais rápidos, mais saudáveis. Ou seja, tudo para um e nada para o outro, né? E daí então, o que ela acaba dizendo? Então ela está fazendo isso, dizendo, nós temos que pensar nos coitadinhos, mas quando ela fica enfatizando tanto o quão melhor é o outro filho, qual é o casal? Né, que tendo uma ajuda do governo vai dizer, eu vou ter um filho que depois vai perder na concorrência pelos empregos, vai ser um zero à esquerda, vai ser mais feio, é evidente que ninguém vai querer. Né? Ainda mais eles que são regulados e não sabem que são regulados, eles são escravizados e não têm a noção disso. Eles acham que o cara lá é um deus, né? Então, um semideus. Enfim, cara. Essas coisas aí que a gente vê, né? Então, essa falsa oposição dela, né? Não, porque não... imagina coitadinho dos, mas ninguém tá dando bola pros coitadinhos dos. Fica todo mundo pensando, eu vou querer o meu filho bonito, mais inteligente, mais esperto, mais rápido, mais forte, né? Então é a falsa oposição. Na verdade, ela fica ali incentivando, mandando uma mensagem subliminar para não, se eu for teu filho eu vou ter pelo sistema porque eu vou querer todas essas boas garantias. Eles só não vão se dar por conta que enquanto eles dizem, mas o teu filho vai ser mais inteligente, por quê? Se tu pode fazer ele mais inteligente, obviamente tu também pode fazer ele menos inteligente. É evidente. E aí eu pergunto, qual vai ser o órgão regulador? Quem é que vai controlar isso aí? Quem é que vai inspecionar o procedimento? O pessoal do governo chinês? Então, gente, a gente vai falando isso, né? E outras coisas estranhas. Vamos fazer um link agora de uma outra matéria que eu vi, mas daí alguns dados me chamaram a atenção e eu disse, mas será que é por causa daquele esquema lá? Por exemplo... Tem uma outra coisa agora, pessoal. Tem um site chamado Deagel. Eu não sei, é em inglês, eu não sei se é assim que se diz. Mas tá aqui, Deagel, tá? D-E-A-G-E-L. E esse é um site que eles têm informações
do sistema econômico, do sistema militar, coisa e tal, e com isso eles informações privilegiadas, né? Eles lidam com o pessoal que manda. E aí então eles fazem previsões, né, de como estará tal país em tal ano, então população, densidade demográfica, todas aquelas coisas lá, né, o PIB, o produto interno bruto, quanto é que vai dar, então várias questões lá, né. E daí a gente fica olhando a estimativa para 2025, e daí eu até abri algumas aqui para vocês, eu abri aqui Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, eu acho que eu peguei aqui também, não sei, Brasil e a China, né, evidentemente. E assim, pessoal, assim, se vocês forem olhar o Japão, Estados Unidos, Itália, Alemanha, gente, a Alemanha vai ter uma redução de mais da metade, né? Ou seja, quase todos esses países aí vão perder mais da metade da população, e é muita gente. Vocês vejam os números aqui, ó, pessoal, tá? E daí quando tu vai olhar a China em 2025, tu pensa, puta, mas se a China é um dos grandes players, aliás, atualmente seria o principal player, talvez, né? E a Rússia também não muda a população. Aí tu fica pensando nos players. Tu fica pensando nessa história do exército da Suécia que voltou a se armar agora sob o risco de o Putin querer atacar a Europa, que é o que está circulando por aí, né? As fofocas aí da internet, do pessoal que lida com essa parte geopolítica aí. Então, quando tu vai olhar a Rússia e a China, que são os países comunistas, são os países, Índia também, né? São os países que não vai ter alteração populacional. O Brasil, vejam bem, as outras que eu falei antes, a Itália, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Portugal, todos esses aí, cara, são assim, ó, mais da metade vai pro saco, cara. E nós estamos falando de muita gente, mas muita gente. E aqui no Brasil a gente tem um acréscimo. E 2025 são 6 anos pela frente para isso acontecer, né, gente? Então aqui, ó, esse acréscimo do Brasil de população, ele acaba... Depois a gente volta lá, pessoal, na China. Esse acréscimo de população no Brasil, é um adendo que eu não poderia deixar de fazer, ele corrobora com o fato do que o Chico Xavier disse, que mesmo que o mundo entre em guerra, o problema vai ser lá para cima, tal e qual está na previsão desse site de redução populacional. O problema vai estar lá, vai se reduzir muito a população. No Brasil, o Brasil é para ser o colo do mundo, né? O berço do mundo, a terra do leite e do mel, famosa e tal. Então, se tu for ver esse site, pela previsão populacional, que vai aumentar em 3 milhões de pessoas em relação ao que está agora, estão aqui os números para vocês verem, aliás, corrobora com o que o Chico falou, né? Então, mais um motivo pra gente dar atenção pro que o Chico falou, né? O Chico falou do coração de plástico, lá no programa Pinga Fogo, né? Tá lá pra quem quiser ver. Apareceu o coração de plástico. Ele falou que nós ia descobrir o pré-sal, uma reserva de petróleo, nós descobrimos o pré-sal. Ele falou que nós ia encontrar água na Lua, encontramos água na Lua. Ele falou que nós ia descobrir o que ele chamou, uma coisa que nós chamamos que ele chamou na época tipo de um alumínio transparente, ele não sabia como se referir. Não tinha sido descoberto, inventado ainda, ele não sabia o nome. Mas hoje a gente sabe que é o grafeno. Então assim, ó, o Chico acertou todas essas aí. Por que ele erraria nessa da data limite? Né? Então a gente tem que... E outra, quando tu vê Nostradamus, quando tu vê não sei o que, tu vai lá e tu lê o case lá também, me esqueci uma, né? Tu vai lá e o Edgar Cayce, me esqueci o nome. Tu vai lá e tu vê as previsões dos caras, mas eles falaram para alguém que escreveu e tu vê... Ou seja, aí tu já fica, pô, mas quem escreveu o que ele realmente viu, foi realmente isso, né? O Chico é diferente. Por que o Chico é diferente? Porque vocês vão lá, coloquem Chico Xavier Pinga Fogo e vocês vão ouvir da boca dele, vocês vão ouvir o Chico Xavier falando no coração de plástico, vocês vão ouvir tudo que eu falei agora da água na Lua, tudo, né? E são coisas que ele falou lá, está registrado para quem quiser ver, é farto material sobre isso na internet, e as coisas todas aconteceram. Ele falou e depois as coisas todas aconteceram. Essas aí da água na Lua, o pré-sal, coração de plástico, o grafeno. Então, gente, né, a gente tem que dar um pouco de
E agora ele falou que o Brasil estaria numa situação de acolher o mundo, e a gente vê essa previsão populacional desse site que é o GEDEL, confirma o que o Chico falou. Então, né, os sinais, os indícios, os links estão aí. Agora vamos voltar lá para a China, né? Na questão da... A China é outro país também que a população deles continua instável com praticamente, ou melhor, com exatamente o mesmo número. 1,4 milhão e agora, o bilhão agora vai ter 1,4 bilhão em 2025. E aí tu pensa, né? Os países comunistas, que o povo, nem a Rússia do Putin, que o povo tá ali sob domínio, coisa e tal, né? Se eles se manterem quietinho, vai continuar como tá. O gado vai continuar igual, os caras continuando mandando no gado, né? Então, e na China, né? Para que eles vão ter interesse de reduzir a população se o gado já está dominando agora e os planos de dominação são maiores ainda? Eles vão se sentir muito mais confortável quando tiver essa pseudo-geração de inteligência, né? Que vai ser um monte de clonezinho, porque vão querer, todo mundo vai querer ter um filho alto, forte, bonito, coisa e tal, daqui a pouco vão ser quase igual um ao outro. É bem complexo isso, cara. Caminha para um lado bem estranho isso aí, né? Enfim, poderia ter benefícios essa questão da inserção do DNA? Poderia, mas com o jeito que elas são usadas pelos governantes, né, com o intuito de escravizar, de governar, não dá para esperar nada de bom nisso aí. E se isso, como o pessoal está falando, é um tipo de comportamento governamental que deverá se propagar pelo mundo, como um só governante, né, cara... Aí fica o raciocínio de cada um, é um mundo que eu só espero que a gente comece a trabalhar libertamente com essas tecnologias, assim, quando a gente realmente tiver aprendido moralmente de como fazer isso. Tu quer brincar de Deus, meu querido? Brinca de Deus, né? Acho que se a grande força não quisesse que tu fizesse isso, não dariam os meios de alguma forma para nós chegar a isso. Só que aquela velha história, né? É que nem a arma na mão da pessoa, o problema não é a arma, é como essa arma vai ser usada. Então nunca é o objeto em si, mas em si, e sim o que o ser humano, né, o que a mente do ser humano vai fazer com aquilo ali, de que forma tu vai usar essa força. Tudo é uma força, tudo é uma energia, de que forma nós vamos usar isso, né? Então, pessoal, sabendo como a gente sabe, para mim é assustador, porque eles vão fazer um exército de pessoas burras. E pior, nessa questão de programação do DNA, tu pode até fazer um gatilho, a gente tem que ver lá também, estudar as coisas do MK Ultra, e tem alguns filmes que fazem alguma alusão sobre isso, e a gente começa a ver que filme não é tão ficção assim em relação a essas coisas, né? E que eles podem fazer até um gatilho nesse DNA que, de certa forma, se aquele indivíduo, num determinado momento, fugir do controle, ou se por alguma razão a técnica emburrecedora não funcionar com eles, e eles perceberem que são escravos, quiserem fugir, alguma coisa assim, eles podem até, com alguma mensagem subliminar, disparar um gatilho naquela pessoa, fazendo ativar alguma região extremamente violenta do cérebro com essa pessoa, de forma que ela própria se autodestrói, ou ela faz um ataque a alguém onde ela parece ser alguém descontrolada que precisa ser abatida, né? Ou como esses caras que fazem esses ataques por Allah e se explodem em nome de alguma coisa, fanatismo, ou qualquer coisa, né? Qualquer coisa que, para eliminar o indivíduo, pode fazer até o cara se atirar do viaduto. Então é bem difícil. E esse gatilho poderia ser uma imagem subliminar que tu vê numa televisão, né? Uma palavra que tu ouve em algum momento diferente. Então é bem complexo. E se alguém achar que isso é muita doideira, muita viagem, vocês parem um pouco para pensar em um ser que está hipnotizado. E o que um ser hipnotizado faz aos comandos de um hipnólogo. Vão lá e estudem sério isso, então vejam se seria difícil, porque isso seria uma hipnose à distância ou uma hipnose pré-programada, já da nascença do indivíduo, para que no momento que ele visse tal coisa, tal palavra ou tal som, ele reage de alguma forma, ou dispara o mecanismo do cérebro do cara. Isso não é nada impossível, gente. Nada impossível, e provavelmente é o que eles querem fazer. Então o programa de hoje era isso, o CRISPR, tomara que isso não venha para o Brasil, né? E beijo, pessoal!